Eita que a segunda-feira tá maravilhosa, a semana começou bem, afinal o Bahia ganhou, fez 3 gols, aleluia deusas, e a gente começa o quadro do canal falando sobre o Bahia, claramente tricolor, uma perspectiva sempre da torcedora aqui do Bahia, que acompanha aos jogos do Bahia de longe e também pela madrugada. Vamos falar um pouquinho sobre esse ataque do Bahia, sobre algumas perspectivas e objetivos para a temporada nesse momento, então já deixa o like, confere se está inscrito no canal e vamos para a vinheta. Muito bem, o Bahia venceu por 3-0 o Atlético Mineiro, lembrando que aqui é a perspectiva do torcedor do Bahia. Então, para mim, não faz diferença se o Atlético Mineiro estava poupando o jogador, se o foco do Atlético Mineiro é outra competição, o que interessa é que o Bahia ganhou por aqui, tá bom? Recadinho dado, tem alguns dias que eu não apareço por aqui, não fiz vídeo pós-eliminação e pós-derrota para o Flamengo. O jogo aconteceu às 2h45 da madrugada aqui em Paris. Começou e eu fui dormir bem mais cedo e coloquei despertador. Então eu assisti ao jogo deitada na cama, no iPadzinho, mas assim, aquela história, meio cochila, meio acorda quando a narração ficar mais alta. Então achei que não valia a pena aqui fazer uma análise sobre algo que eu não vi tão bem assim, e que eu acho que no fim das contas já tinha sido falado bastante. Mas pegando agora essas duas últimas partidas, acho que vale a gente voltar aqui pro quadro para a gente falar um pouco sobre esse momento do Bahia. Acho que a eliminação na Copa do Brasil, ela foi muito doída pela forma como aconteceu, no sentido de que o Bahia poderia ter apresentado muito mais nos jogos contra o Flamengo. A gente sabe que esse Bahia é muito mais capaz do que o que mostrou nos jogos contra o Flamengo. Repito, não assisti o jogo assim com tanta atenção por conta do horário, mas foi um Bahia que não finalizou e que não teve nenhuma atitude que deixasse o torcedor orgulhoso mesmo com a eliminação. Claro que ninguém fica orgulhoso de perder e de sair de uma competição, mas você pode ficar orgulhoso ali da atuação e sentir que não foi isso que aconteceu. Mas eu bato muito na tecla aqui, e enfim, é repetitivo, de que é um processo de amadurecimento dessa equipe. E a gente vê, sim, já alguns retornos, especialmente no Campeonato Brasileiro. É claro que, pelo início da temporada, já falamos muito sobre isso aqui, existe uma frustração de que talvez esse Bahia pudesse brigar por mais do que por Libertadores. Mas não era, pelo menos na minha cabeça, e eu acho que no Grupo City também é uma questão de degrau a degrau, o que se esperava no início da temporada. Então, claro, se a gente pudesse brigar pelo título, melhor. Mas na realidade, no planejamento, para mim, tá tudo dentro do programado. A gente sofreu tanto tempo, a gente ficou tanto tempo vendo um Bahia se apequenando mesmo, no sentido de que ou tava brigando para não cair, ou tava na Série B brigando para subir, que a gente está ansioso por ser protagonista, pelas brigas mais importantes, pelos triunfos de mata-mata. A gente está ansioso por isso, eu tô ansiosa por isso, mas é preciso entender que é um processo, e claro, aqui é a minha perspectiva de torcedora, mas, e talvez por não estar tão perto, fisicamente mesmo, né? Eu não vou no máximo a 1, 2 jogos do Bahia na temporada, que é quando eu consigo estar no Brasil, e principalmente no meio do ano, porque se eu for em Natal e Ano Novo não tem jogo, deve acontecer de novo. Então, talvez isso faça com que eu tenha esse distanciamento maior, não sei, mas é a perspectiva que eu tenho e eu, de alguma forma, consigo separar. Mas vale aqui falar um pouquinho sobre esse ataque do Bahia. O Bahia venceu o Atlético Mineiro com 3 gols, e no primeiro tempo, e é engraçado que eu tava assistindo o finado X Twitter, aqui ainda tá funcionando, né? Então eu ainda uso muito, porque eu sigo muitos perfis internacionais, então continuo atualizando, utilizando, mas estou migrando para o Threads e para o Blue Sky, tem um perfil lá nos dois.
E tava tentando conversar com mais torcedores do Bahia. Se você, inclusive, não me segue lá, não só me segue lá, como me indique pessoas que falam do Bahia nessas duas redes sociais, porque é um dos lugares, além dos comentários aqui, vocês podem ver que eu interajo bastante, que eu gosto de conversar muito com os torcedores. Enfim, eu tava assistindo o jogo, e não lembro em qual dos dois, e comentei que eu achava que o Bahia estava fazendo isso no primeiro tempo. Que o Bahia estava fazendo uma boa partida, que tinha controle do jogo do jeito que o Bahia quer ter. Assim, a proposta de jogo do Bahia é uma proposta de posse de bola, é uma proposta de troca de passes, é uma proposta de evolução gradual das jogadas, né? Não é uma equipe tão direta, tão vertical, que gosta de jogar no contra-ataque. Não é essa a proposta do Bahia, goste ou não goste. E o Bahia estava conseguindo jogar dessa forma. E eu acho, inclusive, que estava produzindo jogadas ofensivas, mas não estava finalizando bem. Então, por isso que, por exemplo, eu entendo todas as críticas, e eu concordo com as críticas, da falta de variações táticas, de um pouco de teimosia do Rogério Ceni em certos pontos, concordo com tudo isso. Mas para mim, no jogo contra o Atlético Mineiro, no primeiro tempo, que o Bahia não marcou, era um Bahia que fazia o seu jogo, que controlava, que praticamente não sofreu perigo. Acho que terminou o primeiro tempo com o Bahia tendo 7 finalizações e o Atlético Mineiro 3, mas nenhuma no alvo. Então, era um Bahia que estava produzindo, mas que estava finalizando mal. E aí, eu entendo que o papel do técnico principal, cara, é fazer a equipe funcionar. A equipe estava funcionando. Mas aí, assim, o Tassiano perde aquele gol que não pode perder, a culpa é do Rogério Ceni? Não, o plano A do Rogério Ceni estava funcionando. Óbvio que, a partir daí, você vai, por exemplo, aqui, usando um exemplo muito, muito próximo aqui de mim e que eu vivi isso. Na temporada passada, o Dembélé, a gente conhece o Dembélé e a gente sabe que tem muita qualidade, drible, velocidade, etc. Mas a finalização dele na temporada passada foi muito ruim. Ele foi o líder de assistências, mas ele não marcou tantos gols. E o Luiz Henrique fez um trabalho específico com ele, não sei se o Luiz Henrique, mas enfim, ali o staff, né? Um trabalho específico com ele de finalização. A gente viu o Vini Júnior melhorando absurdamente essa característica, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho com os jogadores do Bahia, eles, né? Esse trabalho com os jogadores dos atacantes do Bahia, claro que pode. Mas eu entendo que o funcionamento do time, o funcionamento do time funcionou. Então, pra mim, o primeiro tempo foi muito isso. E aí, alguns torcedores responderam, né? Ai, Clara, mas é sempre isso. Beleza, a gente tá tendo o controle do jogo, a gente tá tendo posse de bola, mas a gente não decide o jogo. Eu entendo que tiveram outros jogos que a gente teve posse de bola, mas a gente não criava jogadas ofensivas importantes que a gente não finalizava. Então, neste momento aí, beleza, a posse de bola é estéril e não tá funcionando, é uma posse de bola que não serve pra nada. Mas a posse de bola, pra mim, no primeiro tempo do Bahia contra o Atlético Mineiro, estava funcionando, estava gerando chances de gol, estava girando. Tanto na minha opinião, que no segundo tempo isso se concretizou na finalização, e é irônico que tenha sido o Tassiano que tenha dado o passe pro Everaldo, afinal, no primeiro tempo, os dois foram muito criticados, né, e são os dois atacantes titulares, assim, do Rogério Ceni, e iniciaram o processo de triunfo do Bahia. Depois a gente teve o belíssimo gol do Everton Ribeiro, que, aliás, para mim, fez uma grande partida. A técnica dele, enfim, a gente nem precisa falar mais sobre isso. E o Lúcio Rodrigues fechando o placar, que eu acho que, aí sim, o Lúcio Rodrigues é um jogador que eu acho que ele está num processo de adaptação, enfim, de conhecimento ali, que é um jogador que pode ser titular, ou que briga para ser titular do Bahia. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque, especialmente nesse primeiro tempo, tinha muita gente criticando a escalação, porque o Rogério Ceni não muda, blá, blá, blá. Vocês realmente acham que o Bahia muda de patamar, por exemplo, com a entrada do Ratão e a saída de um dos atacantes? Eu acho que é um nível muito parecido, tá? Eu acho que vai ter momentos que um vai estar melhor, vai ter momentos que o outro vai estar melhor. Mas eu não acho que muda o patamar da equipe. Então,
por mais que eu não concorde 100%, eu consigo entender um pouco o processo que eu acho que é o que o Rogério Ceni está tendo em relação a uma equipe titular muito fixa, né? De aumentar o entrosamento entre eles, de criar uma confiança ali. Então eu entendo um pouco esse processo. E aí, mas outras coisas interessantes aqui para a gente falar. Primeiro, falei sobre confiança. Acho que isso é bem importante nesse jogo, terem saído esses 3 gols. O Tassiano e o Everaldo terem participado desse primeiro gol que abriu o placar pro Bahia. Dá para sentir que, por exemplo, talvez isso ajude até o próprio Cauli, que a gente tem criticado tanto durante a temporada, que claramente está faltando confiança. Tiveram pelo menos 1 ou 2 chances que eu falei, bate Cauli, e Cauli deu o passe. Então, talvez esse triunfo, um 3-0, em casa, com, sabe, a torcida vendo, depois de uma eliminação na Copa do Brasil, talvez traga um pouco dessa confiança de volta para esses jogadores. Mas entendo a crítica de que falta um centroavante, concordo totalmente com vocês que falta um centroavante, mas eu entendo que esse passo, e eu espero que esse passo seja dado na próxima janela. A prioridade da diretoria na primeira janela, com grandes investimentos, foi a alma do time, para o que o time quer jogar, que é o meio-campo, e a gente não pode criticar o meio-campo do Bahia. A gente pode criticar, claro, as atuações, o momento, mas a qualidade, as escolhas do meio-campo do Bahia, eu pelo menos, para mim, é um dos melhores, assim, meios campos do Brasil. E quando a gente fala de prioridade, gente, imagina essa situação. O Bahia tá na janela passada. E aí, quando a gente pensa em planejamento a médio e longo prazo de uma equipe. Se você traz 10 jogadores, primeiro você já não tá priorizando, né? Mas assim, beleza, tem dinheiro, vamos trazer aqui os 10. Se você traz 10 jogadores, e aí, sei lá, 5 no meio campo e 5 atacantes, enfim, não se atenham exatamente às posições. A chance de você trazer 10 jogadores e 5 não darem certo é grande, certo? Vamos botar aí uns 50% ou 4 não darem muito certo. Para a temporada que vem, você tem 4 ou 5 jogadores que são 4 ou 5 problemas para resolver. E ainda que o jogador não seja ele problemático, você precisa emprestar algum, vender outro, aí não vende, e aí o técnico não quer pro elenco, e aí você tem 5 problemas para resolver. Certo? Se você prioriza e traz apenas 5 jogadores mais pontuais, ainda que você saiba que outras áreas estão precisando, desses 5, talvez 1 ou 2 não deem certo. Você tem apenas 1 ou 2 problemas para resolver na próxima janela, para aí sim poder focar em outro ponto. Porque é mais fácil resolver 1 ou 2 problemas do que os 5 problemas se você contratou muita gente lá atrás. Gente, por mais que você tenha alguns jogadores de muita qualidade, tirando assim, sei lá, vou contratar aqui o Haaland, existe a adaptação, existe encaixe, existe um monte de fator que não garantem que aquele jogador vai render. Então, a médio e longo prazo, você precisa ir aos poucos para que você tenha flexibilidade para resolver os problemas. Porque se na segunda janela que você tem que resolver 5 problemas para contratar e você não resolve esses 5 problemas, você faz o quê? Não contrata? Então, calma, a prioridade aconteceu a primeira. Eu espero que esse diagnóstico de que falta um centroavante esteja sendo feito e a gente precisa cobrar para que na próxima janela a prioridade seja o ataque, porque sim, falta um centroavante decisivo, um cara que não perca os gols nos grandes momentos, porque assim, a gente está criticando aqui o ataque do Bahia, mas, gente, o Bahia tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Tá atrás de Botafogo, com 45 gols, de Palmeiras, com 43 gols, e de Flamengo, com 40 gols. O Bahia tem 37. Assim, é o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então, não dá para dizer que o Bahia também não tá marcando. Só que tem faltado essa peça de maior peso em momentos decisivos, como foi na Copa do Brasil, ou como foi no próprio jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que a gente construiu, que a gente finalizou, mas a gente não venceu o jogo. Acho que em alguns momentos a gente foi até melhor do que o Flamengo. Então,
a gente tá criticando nesse sentido, mas também vamos entender que é um Bahia nesse processo e então a gente cobrar, espero realmente que esse diagnóstico esteja sendo feito, de que falta esse centroavante para a gente entender que ele vem na próxima janela. O Bahia agora enfrenta o Fortaleza fora de casa. Se eu não me engano, o Fortaleza é o único clube que ainda está 100% em casa nesse campeonato, se eu não estou enganada. Então, é jogo bem complicado. E vamos ver o que é que o Bahia pode fazer. Se eu não me engano, depois é o Criciúma em casa. Então, o Criciúma aí é outro jogo pra gente vencer, assim, sem nenhuma dúvida. O Fortaleza seria muito bom tirar pontos, porque é uma equipe que oscilou um pouquinho, né, nos últimos jogos e que, caindo ali de posição, pode virar um adversário direto numa vaga para Libertadores. Para mim é essa a briga do Bahia. Já achava isso no início da temporada e para mim só se concretiza mais. Precisa estar no topo para essa briga, porque nesse momento, né, o Bahia é sexto colocado, tem o mesmo número já de jogos que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um pontinho a menos só. Mas precisa estar no nível para manter, no mínimo, essa sexta colocação. E aí vamos ver o que acontece. Próxima partida contra o Fortaleza fora de casa, então no sábado, né? Para mim já é domingo aqui de madrugada. E depois a gente enfrenta o Criciúma em casa. É isso, gente. Claramente tricolor este vídeo. Peço que você não saia daqui sem deixar o like, porque super me ajuda. Conteúdo aqui gratuito para vocês. Confere se está inscrito no canal e tô sempre interagindo com vocês nos comentários, então perguntas extras e etc. podem mandar por aqui. Lembrando que essa semana começa a Liga dos Campeões, então vai ter bastante conteúdo por aqui sobre os jogos, especialmente italianos e PSG, do que eu consegui assistir. Você que é tricolor baiano, que me acompanha por aqui, te peço o carinho, o apoio de também assistir aos vídeos sobre futebol europeu. E mais no fim da semana, não sei se vai ser na quinta ou só na sexta, tem tudo às claras respondendo as perguntas de vocês. Como essa rodada a gente tem jogos de Liga dos Campeões terça, quarta e quinta, talvez o vídeo só saia na sexta ou no sábado, tá? Mas enfim, vou avisando para vocês sempre lá também no Threads, no Blue Sky e no Instagram também. Inclusive tem canal de transmissão, eu sempre falo agendinha do canal e etc por lá. Tá bom, gente? É isso e boa semana para vocês. Semana maravilhosa. Afinal, o Bahia venceu.